Não tem uma daquelas que vocês faziam, carga grande, pequena? Pode pôr? Porque é 8, né? Não precisa por causa disso, é só por esquina. Essa foi a sugestão do pai daquele japonesinho lá, que é ministro. Alexandre. Isso deixar assim. Um pouco antes. É que pelo menos o pessoal já vê que. Para mim ainda está torto, porque ela tá... Olha a mesa, Celina. Então a mesa está torta. Ó, você tem que abaixar e mostrar o lado aí. Aí, perfeito. Na verdade, eu acho que é o ângulo da câmera que não deixa o azulejo ficar em cima, ela tá pegando de assim, ó. Aí fica torto. Porque se você endireita pelo azulejo, torta o altar. Sabe o que eu acho que pode ser? Porque pé ele tá torto de assim. Encarei igual. Senão ele estava manco. Tem uma pessoa na igreja. Tá entrando? Tem uma pessoa na igreja. Ali, ó. Você não deixou cortar uma frente? Tem uma pessoa na igreja. O que que tá? Ele vai acompanhar? Ela vai dar uma. O quê? Tá, me pediu para deixar. Fica sentado aí, fica mais baixo aqui pertinho daí. Calma, filho, ele foi ver. Pode sentar aqui, ó. Senta aqui, ó. Deixa aqui, até eu deixar. O senhor quer que eu fale para ficar, pai? Não, ele já falou, vai desmoralizar ele que está falando lá junto com ela. Deixa que um só resolva, é melhor que fique chateado com uma só. Porque, né, você começa assim que nem criança. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra, a criança fica confusa, né? Deixa que eu deixaria, porque depois vem uma senhora que também que falou que vivia aqui no lugar. Vamos ver se vem. Vamos lá. Será que o Wi-Fi está funcionando? Eu acho que sim, pai. Pra mim tá, normal. Vou deixar aqui esse cara. Vamos lá de gravar. O vinho da Dona Maurícia prefere pegar na boca? Pequeno, aqui você. Bom, vamos ver. O prato você põe aqui. Na hora vamos se virar, porque não dá para. Porque às vezes o senhor prefere. Só vocês estão esquecendo. Chave. O que não pode esquecer? Bom vinho, o que não pode esquecer? Porque o resto é tal jeito. Aqui então, vinho, o resto é vinho. Tá certo. E o corporal, né? Pega o filho daqui acompanhando. Aqui é mais fácil, não sei. Olha, 7,55. Falta 5. Já sei, é esse negócio aqui. Mais fácil. Pronto. Eu pensei que fosse uma senhora que está na comunhão, falou que vinha aqui hoje. Acho que ela vai vir depois da missa, vou ter que ficar esperando. Deixei o portãozinho aberto. Nós encostamos, mas ela sem cadeal, não. Cadê? O cadeado tá aqui, ó. Ali, ó. Trocou aquele cadeado de segredo? Não, ele estava lá, abriu de lá. O do lado estava aberto? Mas você estava só essa daqui? Não, de lá está aberto, sim. Então, a chave está aqui, eu trouxe.
58. Vocês vão tocar o sininho? Vai? Toma. Eu já tô lá. Senão o padre acelera. Silvia, eu fico aqui. Nossa. Você já tem que ir na mesma casa para não ficar aglomerado. Ele já se aglomera na própria casa. Vocês que começam primeiro. Pode, Lívia? Podem. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Irmãos, celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E por isso celebramos também o dia do Papa, sucessor dos apóstolos e guia de toda a Igreja. Nessa alegria, recordamos a grande missão evangelizadora para a qual a Igreja inteira, sob a condução dos sucessores dos apóstolos, é chamada a realizar. Nem mesmo o maior das tribulações deve impedir a evangelização. Iniciemos essa celebração com um canto de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes, dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabiam que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
salmo responsorial é o Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus e exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Eis um homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora
está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este Evangelho de hoje vem nos ensinar muitas coisas, mas principalmente sobre a nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Reparem primeiro no cenário. Tudo começa dizendo que eles estão numa região fora da Palestina, fora da Terra Santa, em Cesareia de Filipe. Nós temos o nome também da região. Dois governantes muito importantes no mundo antigo. Filipe é um nome de um grande rei da Macedônia que colocou toda a estrutura que depois o seu filho Alexandre o Grande usou para conquistar o mundo antigo inteiro, tendo apenas 24 anos de idade. E César, maior dos imperadores romanos. Então são dois nomes ligados a poder. Significa que Jesus Cristo vai falar da organização da sua igreja, da sua instituição. É isso que nós vamos ver. A primeira coisa que você deve considerar é que ele não fez esse discurso em Jerusalém, como seria de esperar, mas fez fora, no estrangeiro, como a dizer que a igreja dele é universal. A igreja não é ligada a um lugar específico.
Embora a gente fale nossa igreja católica apostólica romana, mas ela é uma igreja universal, não pertence a um povo, a um lugar. Pois, depois, antes de entrar propriamente no assunto, Jesus vai fazer uma pergunta importante. Primeiro ele pergunta: o que dizem os outros que eu sou? Depois ele pergunta: e vós, o que vocês dizem que eu sou? A resposta de Simão Pedro, ela é elogiada por Jesus. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês por uma coisa interessante, que essa pergunta que Jesus fez naquela época aos seus discípulos, é uma pergunta que se dirige a cada um de nós ainda hoje. Nós somos convidados a responder quem é Jesus para nós. Nós sabemos que se você for honesto, você vai ver que a figura humana que mais causou impacto no mundo, que mais influenciou o mundo, não foram os imperadores romanos, o grande Alexandre Magno, nada dessas figuras do passado são relevantes, porque hoje deles não apenas temos memória, mas uma figura que é importante, que do mundo todo e que influencia o mundo até hoje, sem dúvida, é Jesus. Mas ele muitas vezes é considerado por alguns como um grande homem, um grande profeta, um grande líder espiritual. O problema é que não saímos da esfera mundana e terrena. O grande passo que São Pedro deu foi capaz de reconhecer Jesus em Messias ungido, o Filho de Deus. Quer dizer, trocando em miúdos, ele reconheceu Jesus como o Salvador. Então nós também somos convidados a responder essa pergunta e reconhecer Jesus como nosso Salvador. Aí Jesus Cristo vai fazer um elogio para Pedro. O primeiro elogio que ele faz é uma revelação, não é propriamente elogio, dizendo que esse discernimento da resposta de Pedro não é mérito dele, nem mérito humano, mas é dom do Espírito Santo. Então veja só, a fé em Jesus Salvador é um dom do Espírito Santo, é uma dádiva, é uma graça que Deus nos concede de ter a fé em Cristo como Salvador. Depois ele vai entrar propriamente no assunto que mais importa na passagem, que é falar sobre a organização da instituição igreja, a organização política da igreja. Você sabe que a igreja católica, ela é uma igreja sacramental. Ela não é uma igreja abstrata. Então, sendo uma igreja toda ela sacramental, ela é encarnada, é uma instituição encarnada. Ela passa por pessoas. Se perguntar o que é igreja, inclusive é interessante notar que a gente usa esse termo grego, aqui no Evangelho está aí, não foi traduzido. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra construí a minha igreja. É preciso considerar que em grego a palavra igreja é eclésia, que é assembleia. Então não se trata de um prédio. Eu falei instituição política, mas é mais do que isso. Mas a igreja é o povo de Deus, é os seguidores de Jesus, poderíamos dizer assim. Pois é, o interessante é que essa frase que ele disse para Pedro, para nós católicos, tem uma importância muito grande, porque para nós interpretamos assim: Jesus dá o primado, muda o nome de Simão, o nome dele é Simão, ele o denomina Pedro e chama ele de pedra, e fala sobre esta pedra construir a nossa igreja. Nós entendemos isso daí aplicado à igreja católica, e consideramos que Pedro foi o primeiro papa, consideramos que a nossa igreja ela tem a sucessão apostólica legítima, e tem uma outra profecia muito mais bonita, que ele vai falar, dar o poder da chave a Pedro, e vai também dizer que nada vai prevalecer contra a igreja, nem as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quer dizer que a igreja católica vai existir até os finais do tempo, até o juízo final, não sem passar por dificuldades,
sem passar por tribulações. Essa é a interpretação que nós fazemos católicos. Agora, os protestantes, naturalmente, fazem uma outra interpretação diferente, porque uma vez que eles romperam com a igreja, para eles a figura de Pedro como Papa é uma importância. Mas eles fazem uma interpretação dizendo assim que, quando Jesus Cristo fala, tu és Pedro, e depois ele fala sobre essa pedra, eles fazem uma distinção entre rocha, pedra no sentido de rocha, com pedra no sentido de uma porção da pedra, vamos dizer, um cascalho da pedra. Então ele diz assim que, na verdade, Jesus Cristo é a pedra fundamental em que se edifica a igreja, e ele está chamando Pedro de um cascalho, de um pedaço dessa rocha. E eles dizem assim, que eles fazem essa interpretação, mas veja bem, presta atenção. Ele não poderia chamar Jesus Cristo, Jesus não chamaria Pedro de pedra, que é feminino. Ele apenas usou a pedra no sentido masculino, se você for lá no grego. Mas eu vejo que essa interpretação protestante, ela não é uma interpretação que vamos dizer, que não possa facilmente ser conciliada por nós. Não se trata de dizer quem está mais certo, quem está mais errado, se é nós católicos ou se é os protestantes, mesmo porque eu acredito que é uma complementação à visão protestante. Você sabe que uma imagem, sim, não pode ser levada às últimas consequências. Tem que sempre um ângulo de visão. E esse ângulo de visão que é proposto pelos protestantes também é muito interessante e nós estamos de acordo com ele. Por quê? Fundamento da igreja realmente é Cristo. Ali eles dizem que não existe nenhuma passagem no Evangelho onde a palavra pedra seja aplicada a não ser Jesus. Concordamos com isso também. Mas aqui nesse texto não teria menor sentido a mudança de nome de Simão. O que Jesus Cristo está enfocando, além de se colocar como fundamento da igreja, é dizer, olha, eu vou morrer na cruz, mas vou deixar a minha igreja aqui, e minha igreja vai ter uma organização humana também, porque é uma igreja sacramental. E Pedro vai ser o, vamos dizer assim, o líder dessa igreja. E ele vai passar então o primado, as chaves dessa igreja para Pedro, entenderam? Agora eu gostaria de terminar para vocês, como Jesus Cristo faz uma comparação, contando uma historieta, porque hoje em dia nós vemos que nós perdemos, nós católicos, perdemos muitos fiéis, certo? Para outras igrejas que às vezes não pregam um evangelho autêntico, como a teologia da prosperidade, por exemplo, acredito eu que é uma heresia. Mas eu vou contar a história de dois jangadeiros. Então uma vez um jangadeiro estava no alto mar e ele pegou uma pedra a usar como âncora, só que ele jogava a pedra no mar, a pedra não afundava. Isso passou um companheiro dele, viu o que ele não tinha visto, viu que aquela pedra era uma pedra chamada âmbar, de preço muito alto, uma pedra valiosíssima. Aí outro amigo dele viu que a pedra, falou, oi, estou com essa pedra, porque essa pedra não afunda, não serve para âncora. O colega ele imediatamente falou assim, não se preocupe, eu estou voltando para casa e eu vou, fica com a minha âncora. Deu uma pedra de cascalho para ele e pegou a outra pedra que era âmbar. Eu coitado, fui no cara pescando, mal sabia ele que ele tinha trocado âmbar por um cascalho, uma pedra à toa. O outro que foi espertão. Então veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes nós não sabemos valorizar o valor da igreja católica e a trocamos por certas igrejas aí moderninhas que pregam coisas que às vezes não tem nada a ver com o evangelho. Nós, por exemplo, a igreja católica é uma igreja que tem 2000 anos, fundada por Jesus, e as outras igrejas não sabemos quanto vai durar. A nossa já durou 2000 anos. Nós temos o primado de Pedro, temos o Papa, temos a sucessão apostólica, temos Maria como mãe da igreja, mãe de todos nós. Então veja, compreendam na historinha que eu coloquei, saber valorizar a nossa igreja. Nós às vezes temos uma igreja valiosíssima, mas às vezes não sabemos ver o valor dela. Isso que eu gostaria de aproveitar e deixar como mensagem para vocês, esse comentário do texto que hoje Jesus Cristo então preocupado com a sua morte, então ele reorganiza a sua igreja e coloca Pedro como líder desta igreja, como uma pedra
dar as chaves para Pedro. Amém. Amém. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração da comunidade. A cada intenção respondamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre a profissão de fé de Pedro, para a qual que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força do Deus que conduz à salvação, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos que, a exemplo de São Pedro e São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos pela sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo fim da pandemia, para que todos nós, seguindo as recomendações da saúde, os cientistas e os governantes, com a força da fé, a exemplo de São Pedro e São Paulo, assumam as medidas necessárias para o fim da disseminação da doença, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Você também é na sua casa, faça seu pedido particular, aquilo que você está necessitando. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz.
irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui e na vossa presença vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Júlio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição.
Coloca aqui o nome dos seus falecidos. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos em todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar na mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor,
sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vou dar alguns recados. Veja bem, nós não sabemos quanto tempo ainda vamos celebrar a missa online. Quer dizer, a missa online nós pretendemos celebrar sempre agora, de hora em diante, mas não sabemos quando, falando mais precisamente, quando é que vamos poder contar com a abertura da igreja, a missa com o povo. Espero que quanto antes. Espero que seja só mais um domingo. São Paulo parece que já liberaram. E, pois é. Depois, também agradeço vocês que estão sendo fiéis com a contribuição do dízimo, apesar de toda a situação que estamos vivendo. E nós também pretendemos fazer um evento para pegar, não com aglomeração de pessoas, um evento, ainda estamos elaborando, vamos dar o aviso quando tiver mais detalhes, mas para que possamos equilibrar nossas contas, né? Porque a situação é essa, né? Quando a gente não tem a missa aberta, naturalmente que cai a arrecadação, porque nós vivemos da generosidade de vocês, graças a doações que vocês têm. A igreja vive de doação. Pois é. E no mais, acredito que quando esperamos que a gente possa, quanto antes, retornar a ter a missa celebrada com o povo. Então, sempre que tivermos nessa situação, a missa que vai ser transmitida é a missa das 8 horas da manhã. Bom, no domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.